Hebreus 13:17 nos diz: obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles, porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Que forte isso, não é, irmãos? Muito forte. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja com alegria, seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Eu fico pensando que todas as vezes que nós na igreja recebemos um pastor, temos um pastor na igreja, é um presente que Deus nos dá. Você ter um líder, você ter um pastor, lembre-se disso, um líder de célula, você tem alguém que cuida de você ali, um supervisor, é alguém, é um presente que Deus dá a você. Então, nada melhor do que nos submetermos a eles, do que atendermos à autoridade que eles têm. Deus o constituiu, e se Deus o constituiu e eu não obedeço a ele, então eu estou deixando de obedecer ao próprio Deus, né? Quando eu não obedeço a uma autoridade instituída por Deus, eu não estou obedecendo a Deus. Então, é tão importante nós atentarmos para isso, meus amados. Um pastor, um líder, claro, outras versões falam justamente isso, falam não um líder, mas chama o pastor, e eu acho isso interessante, né? Porque obedeçam, e alguns dizem aos vossos guias, e sede submissos a eles. Na versão RC, fala isso, fala exatamente isso, diz assim, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Você pode imaginar como é difícil para um líder, irmãos, para um pastor. Eu não sei se você consegue imaginar a dor que nós sentimos quando vemos um irmão agindo de uma forma errada, né? Agindo de uma forma errada. Ele talvez é motivado por uma situação, por outra. Às vezes ele tem as suas razões, mas sabe, queridos, ainda ontem eu vi numa palavra, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? É a mesma coisa você ir reclamar para Deus do seu líder, né? Você reclama para Deus do seu irmão. E o pastor é aquele que cuida, é aquele que está velando por suas almas. Ainda pela manhã eu estava orando e considerando tantos dos nossos irmãos, tantos das nossas ovelhas, rebanho que Deus nos deu. Eu realmente não consigo mais, como outrora, quando a igreja era pequena, lá em Itupeva, nós tínhamos uma relação dos irmãos e orávamos por eles quase todos os dias, cada um deles individualmente. Mas, claro, a igreja cresceu, hoje a gente ora pelos pastores, ora pelos líderes, intercede por eles, clama por eles. E quando a igreja é menor, como aqui em Mococa, a gente até se lembra de quase todos e ora de uma forma específica pela vida de cada um. Há situações em que eles precisam, que os irmãos estão realmente pedindo ajuda. Eu acho tão lindo isso. Quando um irmão, uma irmã diz: pastor, ore por mim nesse aspecto, eu vou passar por um exame médico um tanto delicado. Pastor, eu estou pensando em mudar de trabalho, me ajude nesta área. Poxa, como é importante, nos traz um peso, é verdade, mas a gente faz aquela oração com alegria, colocando diante de Deus, pedindo a Deus: Senhor, abençoa o teu filho, meu Pai, neste momento, abençoa a tua filha, dê graça a eles. É tão importante, irmãos, isso é lindo. Muito pior é quando a gente vê a pessoa cometeu um erro, né? A pessoa tomou disse: pastor, eu mudei de casa, agora está dando problema, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Poxa, por que não conversou um pouco antes? Por que não chegou para o seu líder e abriu para ele: olha, eu estou pensando
em fazer isso, estou pensando em mudar de casa, o que você acha? Podemos ir, devemos ir? Você pode orar comigo a respeito? Irmãos, isso faz toda a diferença, preste atenção nisso. Isso faz toda a diferença quando nós entendemos, quando nós compreendemos a posição de um líder, de um pastor. Eu ainda queria ler numa outra versão, porque é tão importante nós vermos a palavra mesmo, né? E a palavra de Deus então nos diz, agora eu vou ler o versículo 17, na linguagem, na Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva em português, que diz assim: obedeçam aos seus líderes espirituais. Tá vendo? Líderes espirituais. Se você não confia no seu líder espiritual, então realmente cuidado, né? Não fale dele, viu, meu irmão? Não fale, porque é complicado, viu? Às vezes quando alguém chega para nós e começa a falar do pastor, olha, eu estou vindo para essa igreja porque lá o pastor, isso me pesa um pouquinho. Eu até ouço, mas considero e digo, meu irmão, vamos orar por ele, vamos orar para que Deus esclareça, que Deus coloque sua mão sobre ele. É um líder espiritual. Estejam prontos para fazer o que eles te dizem, porque o trabalho deles é cuidar de vocês. O trabalho de um pastor, do líder espiritual, é cuidar da gente de uma forma espiritual, é cuidar por tua vida, é zelar por tua vida. Um líder espiritual, porque o trabalho deles é cuidar. Deus julgará. Essa palavra é forte. Deus julgará se eles fazem isso bem ou não. Preste bem atenção. Dê-lhes motivo para prestarem contas de vocês ao Senhor com alegria e não com tristeza, pois nesse caso vocês também sofrerão com isso. É verdade, né? Como nós vimos Jesus mesmo falando, se referindo a um texto de Zacarias, quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. Mas é tão importante nós termos um líder forte, um líder bom, um líder espiritual mesmo. E se nós temos isso, irmãos, devemos orar e agradecer. Lembre-se, um pastor, um líder, é um presente que Deus dá a você, é para a sua vida. Então, atente para isso, obedeçam, se submeta. Isso é agradável ao próprio Deus. Amém? Eu queria orar com você. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus por esta palavra, um líder espiritual. Um líder espiritual. Feche os teus olhos se você puder. Pai eterno, nós somos tão gratos a Ti. Eu te agradeço porque na minha vida o Senhor colocou homens ao seu tempo que me ajudaram tanto, meu Deus. Pastores que oraram por mim, que velaram por minha vida, que me aconselharam. Até hoje eu tenho, meu Deus, homens a quem eu me submeto de certa forma. Ó Deus, eu ouço conselhos, eu recebo a direção. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado por homens tão especiais que são líderes espirituais. Hoje, muito mais amigos. Nós, meu Deus, nos aconselhamos mutuamente e é tão gostoso, é tão bom isso, meu Pai. Eu oro neste momento para que a cada um dos teus filhos que estão participando conosco deste momento, que eles também compreendam a importância de ter um líder espiritual e recebê-lo como um presente de Deus. Se submeter, mesmo quando é corrigido, mesmo quando às vezes você não compreende, quando você não entende. Como é bom, meu Pai, receber a instrução, a oração, o cuidado, o zelo de um pastor por nossas vidas. Eu te peço a tua bênção, meu Pai. Oro por cada um dos teus servos, oro por nossos pastores, oro para que eles façam esse trabalho com alegria, não gemendo, como diz tua palavra, porque isso não seria bom, não com tristeza, mas que eles trabalhem com alegria, prestando contas dos seus servos. São tuas ovelhas, meu Pai, que nós pastores cuidamos e queremos zelar por elas. Nesse instante, inclusive, eu te peço, meu Pai, que a tua mão esteja sobre aqueles que sofrem, sobre aqueles que padecem, sobre aqueles que estão passando momentos tão delicados.
Oh, Pai eterno, visita esta irmãzinha, meu Pai, visita este irmão, coloca as tuas mãos sobre eles, dá alento, revigora agora mesmo, Pai, revigora agora mesmo, traz um novo ânimo a esta irmã, meu Deus, em nome do Senhor Jesus eu te peço que o Senhor abençoe a vida deste irmão, desta pessoa, desse amigo, meu Deus, é mais do que um irmão, é um amigo. Temos caminhado juntos há tantos anos e eu oro por ele neste momento. Peço tua bênção, te agradeço, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, receba o nosso abraço, o nosso carinho, o cuidado de Deus sobre você, em nome de Jesus.